Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças-feiras, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Obrigada. A nossa sessão de hoje será dedicada ao tema da proteção do sobreiro e da azinheira, focando as boas práticas na execução das podas. E para isso temos connosco Maria Fernanda Rodrigues, Guilherme Santos e Fátima Costa. Maria Fernanda Rodrigues é silvicultora. As suas funções prendem-se pela elaboração de pareceres relativos à aplicação da legislação protecionista do sobreiro e da azinheira e análise de planos de gestão florestal. Guilherme Santos é engenheiro florestal e diretor do Departamento Regional de Gestão e Valorização da Floresta da Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Alentejo. Tem desenvolvido atividades no domínio da análise e avaliação dos projetos florestais apoiados por fundos públicos, na elaboração de projetos de investimento para áreas florestais públicas e acompanhamento da sua execução, colaboração na elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos de ordenamento, gestão e intervenção de âmbito florestal, como os programas regionais de ordenamento florestal ou os planos de gestão florestal. Faz também, ou realiza também a análise de processos e emissão de pareceres no âmbito da legislação de proteção do sobreiro e da azinheira e análise de situações de mortalidade e de declínio dos montados. Fátima Costa é licenciada em Engenharia Informática e Técnica Superior da Divisão de Sistemas de Informação, que pertence ao Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Sistemas de Informação do ICNF. Faz também parte da equipa de desenvolvimento dos módulos do RUBOS. Tendo assim apresentado os nossos queridos oradores, podem então iniciar a sua apresentação e muito obrigada por a vossa presença. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço, portanto, a inscrição e a presença de todos. Hoje, durante este webinar, o objetivo, portanto, vai ser falar um pouco sobre as boas práticas na execução de podas, assim como fazer através do módulo RUBOS, portanto, o pedido de poda e, portanto, depois os pedidos de corte e de comunicação são muito semelhantes ao pedido de poda. Portanto, quem conseguir fazer um pedido de poda certamente conseguirá fazer também os outros pedidos. Este sistema, através do módulo RUBOS, está disponível desde setembro do ano passado, desde setembro de 2022, sendo que desde 15 de setembro deste ano passou a ser obrigatório a submissão dos requerimentos, seja de poda, seja de corte ou arranque de sobreiros ou azinheiros, ser feito exclusivamente até do RUBOS de proteção do sobreiro e da azinheira, que, como podem ver, portanto, podem aceder, portanto, através do rubos.icnf.pt. Igualmente, portanto, no caso das explorações que têm plano de gestão florestal aprovado, poderão também ser submetidas, portanto, as comunidades ou as azinheiras, também igualmente através do módulo RUBOS. Desde 7 de setembro deste ano, encontra-se também uma funcionalidade que permite apresentar o pedido por terceiros, ou seja, por um representante, portanto, do proprietário, portanto, isto naquelas situações em que os proprietários ou não têm acesso à plataforma eletrónica ou não têm os registros, portanto, com a password das finanças ou do cartão de cidadão. Portanto, existe a possibilidade de uma terceira pessoa a quem o proprietário autorize, portanto, fazer o pedido de autorização de poda, de corte ou de arranque de sobreiros e azinheiros, sendo que, para o efeito, portanto, o processo desenrola-se à semelhança dos processos que são feitos pelo proprietário, só que, portanto, terá que haver, portanto, uma autorização de representação, portanto, assinada pelo proprietário e pelo representante, em que dá poderes ao representante, portanto, à pessoa que vai submeter o pedido para efetuar esse pedido. Isso depois, mais à frente, aqui durante a apresentação, a minha colega Fátima poderá detalhar um pouco mais esses pormenores. Portanto, a plataforma prevê, portanto, conforme referi, portanto, fazer os pedidos de autorização para poda de sobreiros e azinheiras,
o pedido de corte, o arranque de subês e azinheiros e as comunicações. Existe ainda um tipo de requerimento de autorização que ainda não está aqui previsto na plataforma, temos que no futuro o possa viatar, que tem a ver com o requerimento da extração antecipada de cortiça. Igualmente, também não está ainda previsto, portanto, os manifestos de produção de cortiça, portanto, esses manifestos continuarão a ser feitos através de formulários e enviados para o ICNF. No caso dos cortes de árvores, portanto, para além da autorização, portanto, que é obtida através da submissão dos pedidos, através deste módulo de proteção do saber e da azinheira, existe um módulo específico que tem a ver com os manifestos de corte de árvores, precisamente para fazer o manifesto que atualmente é antecipado, portanto, por corte de árvores. Portanto, no caso de, portanto, ser solicitada uma autorização de corte ou arranque, após essa autorização ser emitida e antes do corte terá que ser efetuado o respectivo manifesto na plataforma dos manifestos. Só a dizer que, portanto, este módulo RUS corresponde e, portanto, está integrado naquilo que é um sistema de informação integrado do ICNF. Portanto, isto desenrola-se no âmbito de um programa de transformação digital do ICNF que tem por objetivos a modernização e a desmaterialização de processos, tendo como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e às empresas. Como é óbvio, como qualquer plataforma, no início tem sempre alguma dificuldade de acesso, daí nós estarmos a desenvolver um pouco estas ações de divulgação, para além da disponibilidade junto dos nossos balcões e dos canais habituais, no sentido de esclarecer as dúvidas que vão surgindo. Portanto, de referir que as autorizações, portanto, ficam depois disponíveis na plataforma, portanto, o requerente recebe uma mensagem para o seu e-mail sobre o estado do processo e depois poderá obter a autorização de descarregar a mesma quando aceder à plataforma e, portanto, e consultar os seus processos. Eu passo agora aqui a palavra à minha colega Fernanda Rodrigues, que nos vai falar um pouco sobre as várias tipologias de poda, sendo que, portanto, as autorizações de poda, portanto, estão previstas no artigo 15º do Decreto-Lei 169 de 2001, portanto, que é o Decreto-Lei de Proteção do Saber e da Azinheira. Já teve várias alterações, apesar deste artigo aqui tem a ver precisamente com as autorizações de podas se manter igual desde a publicação deste Decreto-Lei 169. Passo agora aqui a palavra então à minha colega, e depois no final poderemos, portanto, ter aqui uma breve sessão de questões e, portanto, se colocarem também aqui as dúvidas, nós tentaremos, ou durante a sessão, ou depois a seguir à sessão, dar resposta às mesmas. Muito obrigado. Boa tarde, penso que estão a ouvir bem. Chamo Fernanda Rodrigues e então vou falar sobre a parte técnica. Uma das questões é se é preciso pedir autorização para podar. É preciso pedir sempre a autorização para podar sobreiros e azinheiras, mesmo que esteja no plano de gestão florestal contemplado, que numa parcela para o ano ou daqui a 2 anos está programado fazer-se podas de formação ou de manutenção, ou seja o que for, que tipo de podas, é sempre preciso. E o que a legislação diz é que a poda de sobreiros e azinheiras é permitida apenas quando vise melhorar as características produtivas. Que características produtivas são estas? No caso dos sobreiros, com certeza, que do ponto de vista económico a produção mais importante é a cortiça, é ter pranchas o mais altas e o mais direitas possíveis. Se possível, 2,5 a 3 metros de altura o fuste limpo. No caso das azinheiras, não será por causa da produção da cortiça, mas também será características semelhantes, uma vez que são árvores e interessa que o fuste seja alto e direito. Relativamente à autorização, depois de feito o requerimento, na plataforma o ICNF tem 30 dias úteis para se pronunciar.
e considera-se que está o pedido tacitamente deferido quando a decisão não é comunicada neste prazo. Relativamente ao período de execução, a legislação, portanto, diz que é autorizado entre 1 de novembro e 31 de março, que corresponde tradicionalmente ao período de repouso prestativo. E outra questão é, no caso dos sobreiros explorados a pau batido, isto é, quando a tiragem da cortiça é feita uma única vez em 9 anos ou em 10 anos, nesse caso a poda não é permitida nas 2 épocas que antecedem o descortiçamento, nem nas 2 épocas seguintes. Porquê? Porque a poda e o descortiçamento são ações que não são naturais e, portanto, para não se juntarem as duas num período muito curto, tem que ser, no mínimo, essas 2 épocas. Aconselhamos a que se vejam bem as características vegetativas para, se possível, até esse período das 2 épocas ser maior. Portanto, convém ver bem como é que estão os sobreiros e as azinheiras, aliás, neste caso os sobreiros, para ver se de facto se convém esperar mais tempo para as árvores se restabelecerem. Antes de falar sobre a poda de formação do fusto, que aqui está, interessa dizer que a estrutura das árvores é formada por 2 partes, o fusto, ou tronco, e pela copa. O fusto sustém a árvore e faz com que ela seja o mais alto possível, e a copa, digamos, a estrutura que tem a folhagem, e são as folhas que são a fábrica de alimentos das árvores. Aqui vamos começar pelo começo, que é pelas árvores jovens, ou pré-adolescentes ou adolescentes. Temos aqui um sobreiro jovem com um fuste alto e direito, que é o que se pretende. Ele era assim antes de se fazer a poda. Portanto, ele tinha um fuste baixo e tinham logo 2 ramos que pareciam que iam engrossar porque estavam com igual grossura. Portanto, o que se fez foi cortou-se um deles. Neste caso, a poda foi mais do que normalmente se aconselha, tirou-se metade da folhagem verde, mas é essencial para que o fuste fique alto. Ou era nesta altura, ou se fosse mais tarde, podia ser já muito tarde e portanto, fazer-se feridas muito grandes. Temos aqui já um sobreiro, uma fase de desenvolvimento um pouco mais avançada, em que com esta poda se conseguiu um fuste alto, bastante alto e direito. Para isso teve que se cortar alguns ramos, sobretudo ali um raminho mais ou menos a meio, porque já estava muito grosso. Como é que a árvore era antes da poda? Tinha esta estrutura. Portanto, tinham muitos ramos e, em vez de se fazer aquilo que é tradicional de fazer, que era limpar a parte de baixo, optou-se por cortar ramos estratégicos para para o bom desenvolvimento do fuste. Temos outra árvore um bocadinho mais avançada, em que também se escolheu quais são os ramos que interessa cortar, exatamente para que o fuste fique a 2,5 metros, 3 metros de altura. Aqui temos uma imagem da poda tradicional, que é a poda feita de baixo para cima. Portanto, temos a vermelho os ramos que se vão cortando na primeira poda, na segunda poda, e então era muito fácil de fazer, porque na primeira poda chegava-se, o podador cortava os ramos mais em baixo, na outra segunda cortava de baixo para cima, portanto não havia que pensar muito e ficava-se com aquela forma antes da terceira poda. A poda que o ICNF aconselha agora não é cortar de baixo para cima, é escolher. Portanto, temos que olhar para cima e ver o que é que eu quero que fique para ficar com um fuste alto e direito. E então vamos cortar a vermelho. O que é que vamos cortar? Aqueles ramos muito grossos e os ramos muito inclinados que têm tendência para engrossar. Vamos eliminando esses em primeiro lugar para eles não engrossarem muito. Antes da terceira poda, a árvore ficará com esta estrutura. Se virmos, comparar à direita da pessoa, temos a poda aconselhada
e à esquerda temos a poda tradicional. O que acontece é que, com a poda aconselhada, quando se faz a terceira poda, apenas iremos cortar ramos muito fininhos. Aliás, e ao longo do tempo iremos cortar ramos não muito grossos. E, portanto, as feridas vão cicatrizar facilmente e veem que o fusto vai ficar bastante alto. No caso da esquerda da pessoa, o que é que se vai fazer na terceira poda com a poda tradicional? Vai-se cortar aqueles 2 ramos vermelhos. Ora, isso são ramos que já são muito grossos e vão ficar com feridas muito grandes que podem nunca fechar. Se, por outro lado, optar, digamos, o proprietário optar por não os cortar, também vai ficar com um fusto muito baixo de 1,60 m, 1,70 m. Agora, relativamente à outra questão, como é que deve ser feita esta poda? Deve ser feita as vezes necessárias. E há duas questões essenciais. Nunca se deve retirar mais de 1/3 dos ramos vivos de cada vez. Porquê? Porque os ramos são a fábrica de alimentos e se retirarmos muitos, estamos a retirar os alimentos. A dimensão das feridas deve ser o mais pequena possível por motivos óbvios. Agora, o que é que acontece? Se retirarmos muita folhagem, vai haver uma rebentação exagerada e temos em cima uma fotografia em que há rebentação no sítio da ferida. Exatamente no sítio onde nós não queríamos. Nós queremos é que as feridas fecham. Portanto, quando há uma poda exagerada, vai haver rebentamento muitas vezes nas feridas. E depois não é só isso, é que estas árvores jovens estão na adolescência, pré-adolescência ou infância. E é nesta fase é que elas precisam de crescer o mais depressa possível. E quando lhe retiramos a fábrica de alimentos, vai haver uma redução do crescimento. Portanto, temos aqui aí embaixo uma árvore muito jovem que foi retirado 4/5 da fábrica de alimentos. E ficou com o fusto limpo, muito limpinho. Daqui a 15 anos talvez se possa fazer o descortiçamento, só que o que é que aconteceu? O tronco, o fusto, que é o líder, o tronco ou o fuste, ele parou. Portanto, para conseguir obter o máximo de alimentos, a árvore rebentou 10, 11, 12 e 13 raminhos para ficar com o máximo de folhas. E em vez de crescer em altura, a árvore teve que fazer isso. Portanto, durante 10 anos, o crescimento em altura vai abrandar ou mesmo parar. Portanto, é exatamente o oposto daquilo que se queria, que era obter um fusto o mais alto possível. Portanto, se as podas de formação forem feitas várias vezes, em que se obtenha um fusto a 2,5, 3 metros de altura, a intervenção do podador deve terminar. Temos aqui 3 casos. Temos um sobreiro com um tronco a 70 centímetros de altura, da esquerda, a meio 1,50 m e à direita um fusto com 3 metros de altura. Se formos ver, o sobreiro da direita, portanto, tem um fusto 2 vezes maior do que o do meio. Com certeza que teve-se que se fazer mais podas, só que praticamente vai ser o dobro da cortiça em fuste direito. Está bem? Podem dizer que o do meio vai ter que se fazer o descortiçamento pelas pernadas, só que isso é também acaba por ter mais algumas não benefícios do que ter um tronco limpo e direito. Quando temos estas circunstâncias que vimos atrás, em que os sobreiros jovens e as azinheiras jovens ficaram com o fusto baixo, portanto não atingiram 2,5 metros, 3, é necessário fazer o descortiçamento na copa, porque o que interessa de facto é podermos fazer o máximo do descortiçamento dentro das normas legais. Portanto, nesses casos, temos que fazer a poda de formação da copa. Portanto, já não é poda de formação do fusto, do tronco, mas poda de formação da copa. E então, faz-se uma primeira vez para selecionar as futuras pernadas, isto é, para nas pernadas tirar os raminhos, e depois, se for necessário, também o descortiçamento e para as braças, então fazer uma segunda poda de formação da copa. Mas, como foi atrás dito,
o ideal seria termos sobreiros em que após a poda de formação do fuste separasse com as podas, porque temos um sobreiro com, digamos, com a estrutura necessária para a exploração económica da cortiça. Agora, relativamente à poda de manutenção, que é muito pedida, eu penso que é o grande grosso, a grande percentagem dos pedidos é a poda de manutenção. A maior parte dos exemplares que existem, estão aqui representados muitos deles, não é necessário intervir, pois a poda não vai melhorar o desenvolvimento da árvore. O que acontece é que se pretende, além da cortiça e do fruto, tirar-se lenha e rama para o gado. Só que isso não é para a melhoria produtiva das árvores. Atualmente, por vários motivos, um dos quais é também o final de explorabilidade e mortalidade, há muitas árvores em todas as propriedades que estão a secar, estão decrépitas, em que se obtém lenha. Portanto, não faz sentido atualmente fazer-se podas de manutenção para obter lenha, para obter folhagem para gado. Portanto, então, perguntam em que alturas é que se deve fazer a poda de manutenção. Nestas árvores que estão aqui representadas, não, mas em árvores com copas desequilibradas. Portanto, ao longo de 20, 40, 50, 80 anos, árvores adultas foram muito podadas, como sabem, fazem-lhes aqueles buracos no meio da copa e ficaram desequilibradas. E então, quais é que são? Temos estes casos. Este aqui de uma azinheira com milhares de ramos ladrões, em que por terem feito o tal buraco e a árvore ficou com pouca fábrica de alimentos, ela arrebentou milhares de raminhos para ter folhas. E ao longo dos anos, eles começam a entrar em competição uns com os outros. Portanto, interessa, é bom para a árvore e podemos ajudar a árvore se aquilo que nós fizermos é cortar os raminhos que estão a secar, os ensombrados, aproveitar aqueles ramos, os raminhos ladrões que por eles próprios estão mais grossos e tentar recompor a copa com um chapéu protetor. Portanto, com certeza que desta forma podemos ajudar e acelerar, digamos, este reequilíbrio da copa. Depois temos outras circunstâncias, também pelo facto de se terem feito o tal buraco na copa, como não há crescimento nas partes terminais, nos ramos terminais, digamos, de cima, porque foram cortados, durante 80 e 100 anos, os únicos sítios onde pode haver crescimento é naquelas pernadas que ficaram, as pernadas, digamos, periféricas. E então vão crescendo e acabam por ficar as pernadas muito grossas e caem, o tal esgaçamento. Isto não tem nada a ver com a estrutura dos sobreiros e das azinheiras, tem a ver com anos, decénios de podas mal feitas. Como é que neste caso se deve fazer para reequilibrar a copa? Antes do esgaçamento, antes de chegarmos a esta fase, é ver se nos ramos, nas pernadas, no término, quando há ramificações, cortar dos ramos e deixar os outros, portanto, não é tronchar, é escolher quando há possibilidade para se eliminar o peso e ficar com a copa reequilibrada. Com certeza que são podas que são mais dispendiosas, demoram tempo, no entanto, se for feito isto, acaba por se ficar com árvores que já não vão precisar de podas praticamente nunca mais na vida e aumentar a explorabilidade. Relativamente à poda sanitária, deve ser retirado os ramos secos e a secar. Há muitos ramos secos, seja por seca, seja por doença. Também convinha ver, antes de se fazer, qual é o problema. Relativamente à desinfecção, deve ser-se utilizado álcool a 70 graus ou Mexol. Não se pode utilizar lexívio ou outros produtos organofluorados. As ferramentas devem ser desinfetadas quando se passa de uma árvore doente para outras que são sãs, deve-se limpar as ferramentas. Quando se muda de área de trabalho, da área de poda para outra área, ou no fim do dia de trabalho.
Os despojos dos ramos doentes devem ser queimados em locais seguros e distantes, e os ramos sãos também devem ser removidos. De qualquer das formas, se forem queimados, deve ser sempre cumprida a legislação da defesa da floresta contra incêndios. Por último, a poda chamada de renovação, rejuvenescimento, já não é autorizada. Portanto, já não se autoriza, já há alguns anos, porque se são árvores que estão em final de exploração, não é por uma poda que elas vão rejuvenescer, antes pelo contrário, vai-se diminuir ainda o período de explorabilidade das árvores. Portanto, isto são, portanto, os vários tipos de podas, e sendo assim, eu vou acabar a minha parte. Eu vou parar a apresentação. Ok, penso que já devem estar a ver neste momento a minha apresentação. Sou Fátima Costa, sou da Divisão de Sistemas de Informação e faço parte, portanto, da equipa de desenvolvimento e de suporte ao RUBS e ao módulo, neste caso em concreto, ao módulo de proteção de sobrariedade azinheira, que é aquele que vamos passar agora aqui, que eu vou passar agora aqui a mostrar, e que vou passar a explicar, assim, em linhas gerais, o que é que poderão ou como é que deverão fazer para poder fazer os pedidos de poda neste módulo. Portanto, quando entram no endereço que os colegas já mencionaram, rubos.icnf.pt, acedem ao catálogo de serviços. Eu aqui na apresentação estou no nosso ambiente de qualidade, não estou no real de produção, portanto, para poder fazer as coisas, digamos que à vontade, mas o sistema é exatamente o mesmo. Portanto, entramos no catálogo de serviços. Ao entrar no catálogo de serviços, temos cá os módulos neste momento disponibilizados no Rubus. O módulo de proteção do sobreiro da azinheira, o qual tem cá em baixo o link para o manual online que está disponível para poder, em algumas das instruções passo a passo, ajudar no acesso e a fazer os respectivos pedidos. Portanto, eu ao clicar ali no manual sou dirigida aqui para o manual online. Isto não é um PDF para imprimir, é para consulta online. Nós vamos tentando fazer a atualização do manual e acrescentar mais informação sempre que possível, para que possam estar mais completo e para que possam conseguir fazer as coisas de forma mais fácil. Como podemos ver, há de haver cá no manual um enquadramento, como é que se registra um utilizador, como é que se registra uma entidade coletiva, como é que, enquanto entidade coletiva, é feita a configuração, e depois os serviços em si, ou seja, como é que podem fazer o pedido de poda, o pedido de corte ou arranque. Neste caso, dentro do pedido de poda, podemos ver que existem 3 formas de fazer, como cidadão, como entidade coletiva ou pedido por terceiros, e cá encontram passo a passo os passos que deverão seguir para, portanto, para fazer esses pedidos. Vou agora passar aqui então para o sistema mesmo. Quando eu entro aqui, eu vou entrar para o módulo, vejo cá tudo o que posso fazer, mas eu não posso fazer nenhum destes serviços, nem pedir autorização de poda, nem corte ou arranque, nem fazer uma comunicação prévia de despacho, nem um pedido por terceiros, se eu não tiver criado previamente um utilizador no Rubus e fizer o login com esse utilizador. Para fazer o login com esse utilizador ou para criar conta, tem cá em cima este logotipo, podemos aqui ver com o homenzinho, digamos assim, para iniciar sessão ou criar conta. Quando eu clico lá, vai-me pedir qual é que é o método que eu quero utilizar para fazer a autenticação, ou então, se for utilizador palavra-passe, eu sou direcionada para fazer o login ou então para criar conta. Deixar muito claro que no Rubus quem se registra são pessoas que, por sua vez, agem enquanto cidadãos ou agem em nome de entidades coletivas. Portanto,
Em primeira instância, há uma pessoa real que vem aqui fazer a autenticação. Essa pessoa real tem 3 métodos de autenticação ao seu dispor e todos eles levam para a mesma ficha, porque a ficha também será única, que é a autenticação.gov, que é a autenticação que é feita com cartão de cidadão ou chave móvel digital, que é a autenticação disponibilizada pela AMA, portanto é de uma entidade pública terceira. A autenticação da AT, que é a autenticação com o número de contribuinte e a chave da AT, que também é, neste caso, de uma entidade terceira, que é a AT, e nenhum destes 2 métodos de autenticação é mantido ou gerido pelo ICNF, nós simplesmente utilizamos as ferramentas que eles têm de autenticação, a pessoa autentica-se e ao entrar no nosso sistema, o nosso sistema recebe alguma informação, que no processo os utilizadores são avisados do que é que vai ser passado para nós, normalmente é o nome, no caso da AT é o nome e o NIF apenas, no caso de autenticação.gov é o nome, o número de cartão de cidadão e mais uns quantos dados que o cidadão também é avisado que vai passar para o ICNF, e essa será a única informação que passa para o ICNF para que possamos criar uma ficha, se for a primeira vez que a pessoa está a fazer o login, ou para que possamos identificar se aquela ficha já existe, a ficha daquele utilizador já existe, e a pessoa entra também para a mesma conta, com estes 3 métodos alternativos. Se a pessoa não quiser utilizar, não quiser ou não puder, claro, utilizar a autenticação.gov, a autenticação AT, pode utilizar o método utilizador e palavra-passe, que é um dos mais usados e tradicionais conhecidos em termos de aplicações online. A questão é que este login com utilizador e palavra-passe pode ser utilizado se a pessoa apenas pretender agir em nome de uma entidade coletiva, mas se a pessoa pretender fazer pedidos para ela própria, enquanto cidadão, embora possa fazer este registro e embora entre com esta conta, vai ter que pelo menos uma vez entrar com a autenticação AT ou a autenticação.gov, para que nós possamos garantir que quem está a fazer o pedido tem legitimidade para o fazer, porque ao criarmos uma conta com utilizador e palavra-passe, se essa conta não está verificada, digamos assim, e então o que acontece é que não está verificada, e eu até posso, se eu só vou agir em nome de uma empresa, a minha conta não está verificada, mas mais tarde eu vou-vos falar como a conta da empresa está verificada e como quem gera a empresa, os utilizadores da empresa é a própria empresa, portanto essa responsabilidade é da empresa em questão e como a empresa está legitimada perante o sistema, o utilizador poderá entrar apenas com o utilizador e palavra-passe sem nunca ter que usar nenhum daqueles 2 métodos. Mas se o utilizador quiser realmente fazer um pedido para si enquanto proprietário ou enquanto representante de uma terceira pessoa, terá que o fazer pelo menos então uma vez, ou seja, entrar com o nome do utilizador e entrar pelo menos uma vez com a autenticação AT ou com a autenticação.gov. Neste caso, eu vou entrar com o utilizador que eu já tenho aqui pré-registado. Vou iniciar sessão. Os utilizadores, quando se estão a registrar pela primeira vez, acabam por ter que preencher a ficha de perfil. Como eu já referi, tudo isso está aqui explicado no manual, onde temos aqui o passo a passo como é que se registra o utilizador, com toda a explicação, quais são os tipos de autenticação, como é que fazem o completar do perfil, portanto eu não vou fazer isso aqui para demonstrar neste momento. E depois, como é que se faz o registro de uma entidade coletiva? Ou seja, eu sou um utilizador em nome individual, que me registrei, e eu quero agir em nome de uma entidade coletiva. Para tal, vou ter que ir aqui às entidades, ou seja, eu só posso fazer isto posteriormente a estar registado no sistema, e ao ir aqui às entidades, eu vou poder adicionar uma entidade coletiva e associar-me a ela enquanto administrador de sistema ou enquanto colaborador da entidade.
Enquanto administrador de sistema, eu fico com a capacidade de fazer todas as configurações nessa entidade e aceitar outras pessoas que também trabalhem para a minha entidade, mas para eu ser administrador de sistema, quando eu adiciono aqui a entidade, o sistema vai pedir a chave da AT da entidade, não é a do trabalhador, da pessoa, é a da entidade. Para quê? Para garantir que a pessoa que é o administrador de sistema daquela entidade e que vai aceitar quem trabalha naquela entidade e que vai fazer essas configurações, fazer a tal validação de que é alguém que realmente tem acesso a uma informação que até é uma informação reservada e que não é alguém com outras finalidades que não a da correta utilização do sistema, portanto, da entidade em questão, para fazer os pedidos que sejam necessários. Eu não vou entrar, como não teremos muito tempo para entrar detalhadamente na questão nesta questão da configuração das entidades, mas volto a referir que para fazerem esse registro têm aqui no manual, passo a passo, como é que fazem o registro de entidade, que precisamente refere esta questão que eu estava aqui a falar e a chave da AT da entidade. Têm também depois como é que alguém se associa a uma entidade coletiva, quer seja enquanto administrador, no caso, ou como colaborador, porque se for como colaborador, depois tem aqui como é que é feita essa aprovação do colaborador, tem que ser feito pelo administrador da entidade, porque quem gera essas entidades em nome coletivo são os próprios, não é o ICNF. O ICNF não faz essa gestão, portanto, são dadas as ferramentas para que sejam as pessoas a fazer. Peço desculpa. Depois de aprovar esse acesso a uma entidade, por exemplo, de um colaborador, como é que se faz a parte da configuração, digamos assim, que nós chamamos de pedir acesso à aplicação, que é um processo automático, mas que tem que ser feito, e como é que isso se processa em termos das entidades e como é que se associa aos utilizadores aos módulos. Esta parte é fundamental, porque só associando um utilizador de uma entidade ao módulo e dizer este utilizador desta entidade pode fazer pedidos neste módulo, é que depois vão poder fazer pedidos em nome, ou seja, a representar ou agir em nome daquela entidade. Estamos sempre aqui a falar ainda em pedidos em que o requerente é a própria entidade ou o requerente é o cidadão. Não estamos ainda a falar nos pedidos por terceiros, ok? Porque este é o pressuposto aqui para que eu faça um pedido enquanto entidade singular ou enquanto pessoa em nome individual, enquanto cidadão, eu registro-me a mim próprio, ao meu utilizador, a mim próprio, e faço a minha validação. Se eu vou fazer um pedido para vamos supor, uma empresa agrícola, que é uma entidade coletiva, eu tenho que fazer estas configurações aqui para que a empresa fique corretamente configurada no sistema e, posteriormente, eu possa fazer pedidos em nome da empresa. Portanto, eu trabalho na Sociedade Agrícola XPTO e eu quero fazer um pedido para essa Sociedade Agrícola que tem uma propriedade e que quer fazer um pedido de poda, por exemplo. Portanto, eu faço esta configuração e, após fazer esta configuração, vou então fazer o pedido de poda para essa sociedade, ok? Isto para vos dar a indicação de que têm cá realmente o passo a passo. Se tiverem dificuldades, leem com atenção e, posteriormente, eventualmente, se for necessário, ainda assim, enviar-nos um e-mail a pedir algum tipo de ajuda ou de suporte, caso não estejam a conseguir fazer essa tal associação. Como disse, não vou aqui demonstrar como é que fazemos efetivamente, mas temos ali, então, o passo a passo. Terminando esta parte do onboarding, digamos assim, a pessoa já fez o seu registro, já completou o seu perfil, já se associou ou não a uma entidade coletiva, dependendo do caso, né? Dependendo do seu caso em concreto, e como já está logada, vamos então ao módulo da proteção do sobreiro e da azinheira. Portanto, no módulo de proteção do sobreiro e da azinheira, aqui eu já tenho, novamente, não é, o catálogo de serviços com os pedidos que eu posso fazer. Mas vamos ver, se eu quero fazer os pedidos enquanto cidadão e nem sequer tão pouco me associei a nenhuma entidade coletiva, então, aqui em cima, como podem ver, eu apenas tenho a opção de ver como cidadão. Não vou ter cá esta caixa de escolha, nem a possibilidade de mudar. Portanto, se eu não me associei a nenhuma entidade coletiva, eu não vou ter
a opção de fazer a mudança. Se eu estou associada a uma entidade coletiva, eu posso agir ou enquanto cidadã, porque eu posso trabalhar para uma entidade coletiva, mas ao mesmo tempo tenho as minhas coisas pessoais e poder querer fazer um pedido para mim própria, para os meus terrenos, para as minhas coisas, eu vou agir enquanto cidadã. Sou eu que sou a proprietária e, portanto, supondo isso, quando eu for entrar no pedir a autorização de poda, o que é que lá vai aparecer? Vão aparecer os meus dados enquanto cidadã. Se eu vou agir em nome de uma entidade coletiva, então, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Tenho que ir aqui à entidade e tenho que me mudar para essa entidade em questão. Ora, deixar aqui apenas só mais um alerta, é que se vocês querem agir em nome de uma entidade coletiva, porque trabalham numa sociedade agrícola, que trabalham num município, no que quer que seja, e não vos aparece aqui esta opção, é porque não fizeram todas as configurações, peço perdão, não fizeram todas as configurações necessárias de acesso ao módulo que estão referidas no manual, como eu referi há pouco, e que permitem que apareça aqui a entidade, ok? Portanto, para aparecer-vos aqui a entidade, tem que estar toda a configuração bem feita. Se não tiver a configuração bem feita, não vão ter cá a opção. E, portanto, se não tiverem cá a opção, então terão que ir rever que passo é que falta para poderem ter aqui essa opção. E, normalmente, o passo que falta é, dentro dos módulos, ou dentro do módulo em concreto da proteção de soberania da azinheira, dar permissões a este utilizador em concreto para ele poder fazer esses pedidos. Isto vocês também podem ver neste capítulo, que é o capítulo aqui do pedir acesso à aplicação, associar o utilizador, onde nos módulos, também cá está o passo a passo, eu vou dizer que aquele utilizador, o que é que ele vai fazer dentro daquele módulo, ok? Porque nas entidades que são entidades relativamente grandes, nós temos diversos módulos no Rubus e poderão haver utilizadores que só fazem pedidos nos módulos e outros utilizadores que só fazem pedidos noutros e que nem tão pouco existe interesse que uns acedam a uma coisa e outros acedam a outra. E, portanto, é feita uma configuração por módulo de quem são os utilizadores que têm as permissões. Portanto, neste caso, quando chegamos aqui ao catálogo de serviços, o que é que nós vamos escolher? Aqui estamos no âmbito das podas e, portanto, eu tenho duas hipóteses. Ou eu vou fazer um pedido para mim própria, para a minha entidade, e sendo eu a proprietária, ou neste caso ali a entidade de comércio de madeiras limitada é a proprietária de um terreno, entra aqui no pedir a autorização de poda. Se ali a entidade que eu estou a representar o que vai fazer é um pedido para uma outra terceira pessoa, ou seja, imaginem que isto é uma associação de produtores florestais e um dos seus associados não tem como fazer os pedidos e pede à associação que faça por ele. Então, aí a opção a escolher será ir aqui ao pedido por terceiros, neste caso pedir autorização de poda, e depois dizer se é em nome de um associado que é uma pessoa individual ou se esse associado também possa ser uma pessoa coletiva, ok? Portanto, essas são as escolhas que têm que ser feitas. O que é que eu queria aqui frisar é que quer entrem pelo pedir autorização de poda, quer entrem pelo pedido por terceiros para autorização de poda, os ecrãs vão ser comuns, à exceção do ecrã do representante, porque no pedido por terceiros vai haver a figura do representante que é quem está a representar a tal terceira pessoa. Eu vou entrar aqui no pedir autorização para poda, para vocês verem o aspecto dos formulários e o que é que temos, e depois vou sair e vou para o outro que é mais completo, ou seja, porque eu tenho que preencher mais coisas, que é para também fazermos então o passo a passo com o mais completo. Aqui, como podem ver, no requerente aparece a minha entidade, aparece logo a designação, o NPC e as coisas que eu tenho preenchidas no perfil, neste caso, da entidade, porque a própria entidade também tem os seus dados, tem os dados da entidade, tem as moradas, tem os contactos. Aqui eu só teria que preencher aqui a freguesia, porque não tenho no meu perfil, e isto para dizer que, caso queiram que aqui não ter que preencher praticamente nada, se no perfil tiver tudo completo, não terão que preencher. Aqui o requerente fica logo mais ou menos pré-preenchido, depois teremos a localização e os dados do pedido. Agora, eu vou só voltar atrás para fazer um pedido convosco, mas vamos entrar no pedido por terceiros para
ver as nuances, ou seja, aquilo que é diferente em termos do pedido por terceiros. Porque a localização e os dados do pedido serão basicamente iguais em termos de aquilo que tem que ser desenhado e aquilo que tem que ser referido. Bom, então aqui, voltar atrás. Vamos então aqui ao pedido por terceiros, vamos selecionar o pedir de autorização para poda e eu vou dizer, por exemplo, que é em nome de uma pessoa individual. Portanto, eu sou uma associação ou sou uma entidade coletiva, o que é que quer que seja, e vou ser representante de uma pessoa, neste caso, em nome de um proprietário, neste caso, em nome individual. Vou avançar e quando chego aqui ao pedido por terceiros, lá está. Também sou direcionada para o separador do requerente, mas já tenho cá um separador chamado representante, que é o que tem os dados da minha empresa, porque a minha empresa é que é o representante daquele requerente. Vou aqui já preencher aqui uma freguesia, e, porque senão depois no final ele iria-me dar a mensagem que eu teria que preencher, mas ainda assim o sistema está preparado para que se faltar preencher algum dos pedidos, algum dos campos necessários e obrigatórios, existe uma mensagem. Aqui, de acordo com o que eu escolhi anteriormente, eu escolhi alguém em nome individual e vou aqui então lançar os dados, vamos colocar uns dados que sejam mínimos. Entretanto, apenas deixar frisar de que eu estou a agir enquanto uma entidade em nome coletivo, mas se eu estivesse a agir enquanto cidadão, eu também posso fazer um pedido por terceiros. Vamos supor que eu sou a cidadã Fátima Costa, que registro-me no Rubus e vou fazer um pedido, por exemplo, para o meu pai ou para o meu tio, para alguém da minha família que não tem como fazê-lo. Eu registro-me, faço aqui a minha ficha e entro ali no pedido por terceiros. Qual é que é a diferença? É que aqui no representante, em vez de estar os dados de uma entidade coletiva, vão estar os dados que eu tirei no meu perfil quando me registrei, ok? Portanto, eu aqui estou a fazer demonstração com a entidade coletiva, mas se fosse enquanto cidadão, era exatamente igual. O que apareceria aqui nos dados do representante seria, então, os dados que estão cá no perfil do utilizador. Quando o representante é uma entidade em nome coletivo, os dados que aparecem aqui são os que estão na entidade, ok? Portanto, eu aqui vou colocar um NIF, um número de documento de identificação, ok? Da pessoa que lá vem, que é o proprietário, não é? A data de validade, se existir, porque existem situações em que não existe. Para além disso, vou colocar a morada. Deixa eu pôr. Vou colocar um número de telefone de contacto. E vou colocar um e-mail que, se a pessoa não tiver, eu até poderei colocar o mesmo e-mail que é vamos supor, o e-mail da empresa, ou o e-mail da pessoa individual que está a fazer o pedido por terceiros. Depois, preenchidos os dados do requerente, eu vou preencher os dados da localização. A localização é a localização onde vai ocorrer, neste caso, a poda. Como é que eu me posiciono o melhor possível para fazer o desenho? Posso posicionar-me por nome ou posso posicionar-me, por exemplo, por código postal. Se eu escrever aqui o 7630-033, eu vou-me posicionar, aqui neste caso, ao pé desta localidade que se chama Boa Vista dos Pinheiros. Se eu tivesse escrito o nome, também me iria lá localizar. Posso também ainda utilizar aqui os botões de mais e de menos para ampliar ou portanto, para fazer o tal zoom de ficar mais perto ou ficar mais longe, para conseguir melhor me situar em relação ao terreno que eu vou fazer a marcação. E, para além disso, o que é que eu vou ver? Vou ver como é que eu vou fazer o desenho. Eu posso fazer um polígono ou multipolígonos. A diferença é que um polígono é uma área, que aquela área está desenhada e
é só uma área, vá, digamos assim. O multipolígono, eu posso fazer vários desenhinhos e todos eles fazem parte da mesma área, ok? Eu vou explicar como é que se fazem as duas coisas, porque isto também é uma das questões que as pessoas às vezes têm dificuldade, é fazer o próprio do desenho. Eu posso ir aqui com o botão do rato, eu também consigo aproximar mais ainda, fazer uma proximidade maior ainda do mapa. Vamos supor que eu já identifiquei que o meu terreno é aqui, ou o terreno que eu vou dizer que vou fazer a poda. Peço desculpa. Se eu for desenhar um polígono, eu carrego aqui onde diz polígono e eu começo por desenhar, carregar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, por aí adiante. Vou clicando, vamos supor que é aqui esta área. Vou clicando, no final, para terminar, duplo clique. Ok? Faço o duplo clique e tenho a área desenhada. Cá em baixo vai-me aparecer automaticamente a área total de intervenção, ou seja, o sistema calcula automaticamente quantos hectares, neste caso, é que estão ali, e imaginando que eu me enganei, o que é que eu faço? Volto a clicar aqui em cima do polígono e eu posso ou chegar aqui e apagar, ou então até posso mudar simplesmente um dos pontos. Se o desenho não está como eu gostaria, eu posso chegar cá e posso arrastar estes pontinhos cor de laranja, posso arrastar para o polígono ficar como eu quero. Quando acabar, volto a clicar fora do polígono e ele volta aqui a fazer o recálculo, ok? Da área. Quando eu tenho a certeza que está como eu quero, eu preencho os restantes dados para avançar. Mas agora vou-vos também dizer como é que se faz o multipolígono. Vamos supor que eu, para além desta área, queria também ali aquelas árvores 3 ou 4 ali ao fundo. Então, o que é que eu posso fazer? Posso desenhar um multipolígono e chego aqui e posso, com 3 pontos, vamos supor, dizer, eu quero esta árvore, são mais estas aqui, e são mais estas aqui. Vamos supor, qualquer coisa do género assim. Quando eu não quero desenhar mais no multipolígono, eu faço aqui, terminar multipolígono, ok? E a partir desse momento, fica-me ali essas 3 areazinhas desenhadas, vá, digamos assim, no mapa, e aquela área acrescenta aqui a área total de intervenção. Estando tudo desenhado, lá está, eu posso desenhar só multipolígono, posso desenhar só polígono ou posso desenhar os dois. Dependendo da situação, claro está. Eu aqui demonstrei os dois, mas vocês terão é que desenhar pelo menos sempre uma área, seja ela um polígono ou seja ela um multipolígono, ok? Aqui eu vou dizer o nome do prédio, neste caso prédios, vou chamar aqui os Pinheiros, por exemplo, vou dizer que tem uma área total, por exemplo, de 5 hectares, mas a área total de intervenção será só aquela que foi ali desenhada. Aqui em baixo estão as duas áreas que foram desenhadas, quer uma em polígono e outra em multipolígono, e no detalhe, apenas o que se vai ver é qual é que é o distrito, o concelho e freguesia, em que neste caso aquela área se situa, ok? Não têm que preencher nada ali. Ok, pronto, já acabou de carregar tudo. Agora, aqui na localização eu já desenhei tudo o que tinha a desenhar. O que é que eu vou preencher a seguir? Os dados do pedido em si. A qualidade do requerente é importante. Aqui tem um izinho que vocês podem sempre consultar e que diz o seguinte: deverá juntar o comprovativo da sua legitimidade para o efeito. Este izinho vai mudar consoante aquilo que eu escolher aqui. Se eu escolher proprietário, não é necessário adicionar essa qualidade. Se eu adicionar coproprietário, ou se adicionar arrendatário, ou se adicionar gestor, cabeça de casal, o que quer que seja, um dos outros, eu tenho que adicionar esse tal documento que atesta a qualidade pela qual eu estou aqui a fazer o requerimento, ok? Porque há algumas situações, por exemplo, na situação dos coproprietários, é necessário que os diversos proprietários, digamos assim, se um deles é coproprietário, é necessário que os restantes
assinem para que ele possa fazer o pedido e para que as coisas fiquem legais. Depois vou escolher o tipo de poda. Sobre o tipo de poda já falou a colega Fernanda, e portanto vou dizer que é, por exemplo, uma poda de formação de copas, mas eu posso querer fazer mais do que só formação de copas, e se eu quiser eu posso escolher os vários tipos aqui, posso escolher mais do que um. Se eu me enganei e afinal eu queria apenas um, eu chego cá e clico nesta cruzinha e fica apenas um, ok? Depois vou dizer em que data é que estou a prever ou querer iniciar, portanto, a poda. Como também já foi referido, as datas disponíveis é entre 1 de novembro e 30 de março. Não é possível fazer fora desse, ou seja, não é possível escolher aqui uma data fora desse período. No entanto, é possível fazer pedidos, ou seja, é possível fazer pedido em qualquer altura do ano. No entanto, a data de início para fazer a poda em si é que está restringida aqui entre as datas que também já foram referidas. Vamos supor que eu digo que quero começar no dia 30 de novembro, tem cá o termo de responsabilidade a dizer que eu declaro sob compromisso de honra que os elementos neste formulário são verdadeiros. E depois temos também a parte de agora adicionar o que é que eu vou mesmo podar. Se são sobreiros, neste caso, ou se são azinheiras. Eu, se for sobreiro, tenho a possibilidade de dizer, vou dizer que é sobreiro, tenho que dizer qual é o que é o processo de escortiçamento, que pode ser pau batido, messas ou nenhum. Eu posso dizer nenhum, mas dizendo nenhum, eu tenho sempre que, associado ao processo de escortiçamento, dizer qual é a idade da cortiça. Não dizendo que não é nenhum processo de escortiçamento, assume-se que o sobreiro nunca foi descortiçado e, portanto, a idade da cortiça será aquela que a árvore tenha nesse momento, porque, em bom rigor, não é possível colocar aqui 0, ok? E, portanto, tem que se colocar um número inteiro e será o correspondente, em princípio, poderá ser o correspondente à idade da árvore. Vou clicar neste certinho para guardar. Isto é essencial porque eu estou aqui a preencher uma listagem de espécies, eu posso pôr mais do que uma no mesmo, portanto, no mesmo requerimento. Eu posso dizer que tenho sobreiro e que tenho, perdão, azinheira. Se eu disser azinheira, não me vai pedir, como é óbvio, o processo de escortiçamento na idade da cortiça, digo apenas que é azinheira, e tenho cá as duas espécies, neste caso, que eu vou fazer o pedido de poda. Aqui, eu cheguei ao final do preenchimento, só me falta uma coisa, que é adicionar a lista de ficheiros que são anexados aqui. Se a qualidade do requerente for diferente de proprietário, eu vou ser obrigada a adicionar aqui vou adicionar aqui o ficheiro que é o que tem o comprovativo da qualidade do requerente. Como estamos num pedido por terceiros, eu vou ter que obrigatoriamente também adicionar o comprovativo de qualidade do representante. Isto porque estamos num pedido por terceiros. Se for um pedido de poda normal, este comprovativo da qualidade do representante, obviamente que não é necessário adicionar. O comprovativo da qualidade do requerente será sempre de acordo com o que aqui for escolhido. Se eu for tentar submeter o pedido sem colocar alguma desses documentos que são obrigatórios, vai-me aqui logo dizer o que é que está ainda em falta, ok? Eu aqui, vamos lá mudar, aqui podemos mudar para proprietário, e entretanto já vi que ele aqui desativou-me desativou-me aqui o número de identificação e o número do documento, e eu voltei ali a colocar, mas essa mensagem foi-me dada e, portanto, neste caso, eu vou, neste momento,
o que é que eu preciso fazer? Enquanto representante, eu vou obter a minuta que me permite fazer o download, assinar, dar para o requerente, digamos assim, assinar e depois fazer upload para aqui para anexar. Vamos só aguardar um bocadinho para ele gerar aqui a minuta. O meu conselho é que quando estão aqui no pedido, façam, portanto, preencham o máximo possível, que é para a minuta ficar logo pré-preenchida com os dados, o máximo possível, como podem ver. Tenho cá a declaração de nomeação de representante para a PODA. Neste caso aqui tenho a identificação da entidade requerente, a identificação da entidade representante e por aqui abaixo todo o texto que diz que o Manel é o requerente, constitui como seu representante neste procedimento em concreto, não é? A empresa, blá, 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 por aqui abaixo e depois com os dados do que é que foi desenhado, que foram desenhadas estas duas áreas, neste caso, na localização e quais são as espécies e as idades, neste caso, da cortiça, o processo de escortiçamento, e quais são os poderes conferidos à entidade representante por aqui abaixo, até chegarmos ao final e estar o espaço para o requerente e o representante também poderem ambos assinar. Aqui temos então estas caixinhas que dizem aceder aos respectivos dados pessoais para efeitos de submissão e tratamento do pedido e aceder a qualquer documento que conste no anexo ao pedido. Isto tem a ver com a proteção, no fundo, com a proteção de dados, porque isto é o que dá a permissão, digamos assim, em que o requerente diz explicitamente, e por isso é que está aqui para explicitamente ser marcado, que é para explicitamente tem que ser informada a pessoa disto, porque o requerente tem que dar ao representante, no fundo, a autorização para aceder a dados que são dados do seu pedido ou são os seus dados pessoais da sua caracterização para que possam ser usados no pedido. Portanto, com esta minuta, vocês o que fazem é fazem download, é assinado por ambas as partes e depois voltam aqui a fazer upload. Para fazer upload, vão cá adicionar na lista de ficheiros. Para além, já agora que estamos aqui nos 3 pontinhos, temos cá opções de guardar e fechar, eliminar e obter minuta. Vamos supor que vocês obtiveram minuta e agora vão dar para a pessoa assinar, mas a pessoa não está ali naquele momento. Então, o que é que podem fazer? Guardam o pedido, ou fazem o guardar e fechar, e o pedido fica na vossa lista como rascunho e da próxima vez, quando já tiverem o documento, entram no pedido, anexam então e submetem-no então, ok? Perdão. O eliminar é para eliminar o pedido em si, se a pessoa se enganou por algum motivo, obter minuta já expliquei, e portanto essas são as opções que temos aqui. Para adicionar então o comprovativo, vou clicar aqui no adicionar, o tipo de ficheiro, neste caso, comprovativo da qualidade do representante, e vamos cá escolher um ficheiro para anexar, aqui. O sistema já anexou. Tem aqui, quando tem cá o ficheiro, tem aqui a opção de fazer download e a opção de ver e a opção de eliminar, porque podem-se ter enganado e anexaram o ficheiro errado e então poderem querer eliminar. Existe também aqui este botãozinho que tem o histórico dos ficheiros adicionados e eliminados. E, portanto, estando tudo preenchido, estando tudo anexado, o que é que eu vou fazer a seguir? A seguir vou então submeter o pedido para o ICNF. Vamos cá então confirmar, foi atribuído este número de pedido e o pedido vai ficar, neste caso, aqui na lista de pedidos de PODA, em que temos cá a dizer que a qualidade em que eu fiz este pedido foi enquanto representante. E o que é que acontece? Sempre que exista alguma interação do ICNF no sentido de pedir algum esclarecimento, vamos supor, ou então se o ICNF fizer
for fazer um deferimento parcial porque não vai aprovar a totalidade daquilo que eu pedi, ou se for fazer um indeferimento, também aqui aparece espelhado para que o requerente, ou neste caso o representante, vai ser avisado e tem que vir aqui à plataforma, em concreto, para prestar esclarecimentos ou então para fazer a pronúncia à audiência prévia, se for essa a questão. E, portanto, quando isso acontece, vocês são a pessoa que fez o pedido e os seus contactos, recebem uma notificação no e-mail a dizer que foi pedido um esclarecimento ou que foi submetido para a audiência prévia e então têm que vir ao sistema e têm que vir então ou esclarecer ou adicionar documentação adicional ou fazer algum tipo de pronúncia e submeter. Portanto, tudo tramita através do sistema. Não existe, neste caso, não existe depois enviar coisas por e-mail sem ser aqui dentro. Ou seja, se for necessário adicionar documentos a um pedido, o ICNF faz um pedido de esclarecimentos, o pedido fica a aguardar esclarecimentos e fica do lado do representante ou do requerente, dependendo de quem é que fez, e nesse momento podem quer esclarecer alguma coisa ou escrever algum texto ou numa caixa própria que aparece para o efeito, ou então anexar ficheiros ali também no separador, neste aqui, nos dados do pedido, cá em baixo vai ter cá o adicionar ficheiros disponível. Quando está do lado do ICNF, digamos assim, neste momento está submetido, está para análise do ICNF, não é possível fazer aqui nenhuma alteração. Pronto, e com isto terminamos então aqui a explicação de como fazer, neste caso, pedidos de poda no Rubus. O pedido de poda que eu demonstrei foi em representação. O pedido de poda que seja feito pelo próprio do requerente, tal como eu expliquei, eu tenho aqui um que já foi feito e até tem inclusivamente uns esclarecimentos submetidos. A diferença é que vai ter menos separadores, digamos assim, e vai estar aqui identificado na lista como sendo do próprio do requerente. Ok, e portanto, e com isto termino então aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Fátima, e demais oradores. Passamos então ao espaço para questões e lembramos que esta sessão tem o propósito de esclarecer a forma correta de levar a cabo uma poda de sobreiros ou de azinheira e como fazer o pedido na plataforma Rubus, pelo que pedimos que as questões deverão reportar a estes assuntos tratados. Para colocar a questão de forma oral, deverão colocar a mão no ar, identificar-se para colocar a questão de forma oral. Já temos aqui algumas. Temos uma mão levantada, Paulo Madeira. De seguida, depois já temos algumas questões por escrito, mas vamos então a Paulo Madeira. Pode ligar a câmara e o som e pode colocar a questão. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pela vossa explanação, que foi bastante clara. E a minha intervenção vai no sentido dos dois temas em debate. Ou seja, já me vi com algumas dificuldades no tipo de poda. Só para me identificar, eu sou engenheiro florestal, trabalho no gabinete florestal do município de Fronteira. E às vezes pedem-me alguma ajuda para dar algumas indicações sobre as podas e já me tenho aqui deparado com algumas divergências com as pessoas que acompanham os trabalhos, digamos assim. Eu concordo em absoluto com o que foi dito, mas onde é que eu encontro aqui algumas dificuldades? No terreno. Quando nós queremos, eu chamo-lhe recuar um pouco as árvores para evitar o tal esgaçamento, como foi referido e com que eu concordo. Muitas vezes é-nos dito que não podemos fazer esse tipo de serviço.
A explicação é que a poda sempre foi feita assim, ou seja, a poda tradicional era a deitar fora, como nós aqui dizemos, não sei se me consigo explicar, era limpar por dentro, abrir um buraco por dentro, como explicou, e os ramos cada vez, as pernadas cada vez mais compridas, e quanto a mim, também não é a maneira indicada, mas pronto, é as indicações que têm. Esse é o primeiro caso. Agora, relativamente ao rubros, eu estou aqui com alguma dificuldade a proceder à localização do local de poda. Não estou a conseguir aceder ao mapa. Isto dá-me aqui um erro que não consigo aceder ao mapa. Já tentei pelo Edge, já tentei pelo Chrome e não entra. Mas Podiam-me dar alguma ajuda? Está-lhe a dar esse erro desde quando? Desde sempre? Desde Ou agora? desde- Não, já fiz várias. Ok. Desde agora, desde há bocado, que experimentei a pedir novamente, porque ainda não sabia como é que podia pedir em nome de outro. E agora ok. estava a experimentar e não me abre o módulo de localização. O mapa não abre. Não abre o mapa de mapa. localização. Ok. Tenho que ver o erro em concreto para ver se consigo ajudá-lo. Não sei se pode mandar-me uma imagem. Posso mandar um print screen, se calhar aqui para o chat? Não sei se consigo. Sim. Consigo adicionar aqui um ficheiro? Se puder, sim, penso que sim. Ok. E o que está a fazer está a fazer o pedido por terceiros? Sim. Ok. E selecionou o pedido de autorização para poda de Certo. pessoa individual ou pessoa coletiva? Individual. Ok. E a Isso está tudo localização? bem. Ok. A localização diz erro ao instanciar o mapa. Type error cannot read properties of null. Reading style. Ok. E isso dá-lhe em todos os browsers, é isso? Dá-me nos dois browsers que tenho, no Edge e no Chrome. Ok. Obrigado. Ok, eu vou ver então o que é que se passa e depois já lhe digo alguma coisa, ok? Paulo Madeira. Aqui tomar nota. Ainda não sei se queres responder, se queres que eu responda. Vê lá. Relativamente a essa questão, há mais de 20 anos, as autorizações de poda diziam que era proibido de bicar, que era recuar as árvores. Só que há muitos anos que isso já não é dito. E eu penso que as pessoas ficaram sempre com essa ideia, só que já não se diz isso. Portanto, o que as pessoas têm que cumprir é tudo aquilo que está na autorização. Portanto, tudo aquilo que as pessoas têm que se orientar e fazer as podas está na autorização. Como é que deve ser feito, quais os ramos a tirar, consoante é podas de formação, de copa, de fuste, de sanitárias, portanto, está lá tudo escrito. E relativamente ao tal buraco que fazem nas árvores, portanto, isso veio na altura da campanha do trigo, porque o trigo, como os outros cereais, precisa de luz. E fizeram esses buracos não por benefício dos sobreiros e das azinheiras, mas por essa causa, porque faziam os cereais debaixo dos povoamentos de sobreira e da azinheira e, portanto, havia essa necessidade. De resto, nenhuma árvore naturalmente tem um buraco na copa. Portanto, é questão de falar com as pessoas e lerem. De facto, há mais de 20 anos que estava isso, mas já há muito tempo que não está. Obrigada. Não sei se posso. Eu tinha essa indicação que me transmitiu, mas a dificuldade é que as pessoas que fiscalizam, se calhar não têm essa indicação e depois querem aplicar coimas, etc. E a minha dificuldade é nesse sentido. Mas de facto não existe qualquer dimensão prevista nas autorizações. Agora, aquilo que se alerta é há aqui uma regra base que tem a ver não só com o tipo de poda de manutenção, mas com todo o tipo de poda, que é não retirar demasiados ramos verdes Não, ele da copa da árvore. Portanto, 22 temos aqui um limite. dezembro
Dezembro de 22, só precisas depois... Temos aqui um limite entre 25% a 30% da copa, portanto, ou seja, se não conseguimos fazer esta intervenção, porque estamos a falar às vezes de cortes de ramos de grande dimensão e de grande volume de rama, se calhar vamos ter que fazer em duas campanhas, não fazer tudo numa só campanha de poda, mas dividir o trabalho, se calhar agora cortar um pouco menos e depois na campanha seguinte voltar a encurtar de forma a otimizar de facto e a melhorar portanto, aqui a arquitetura da copa. Mas de facto não há qualquer dimensão, apesar de pontos serem sempre de evitar golpes muito profundos, não só porque os golpes muito grande levam também a maior aumento de perdidões, nomeadamente se os golpes ficarem mais expostos portanto, à parte da água que cai, se não ficarem de forma a que a água não se acumule e que escorra, mas também é mais atraído pelos insetos, e os insetos tentam sempre ir picar e furar estas zonas, portanto, dos golpes, portanto, são muito atraídos por estes golpes maiores. E, portanto, aquilo que se aconselha como boa prática é que o trabalho, se for um trabalho em que exige um corte muito grande de rama, portanto, possa ser feito em duas vezes de forma a cumprir com e essa sim é uma das regras que está, em que não devem ser suprimidos mais do que 25%, 30% em casos de árvores muito crépitas e com ramos muito secos da copa. Não sei se ajudei a esclarecer. Muito obrigada. Sim, obrigado. Temos mais uma mão levantada do mestre florestal, principal paixão. Pode ligar o seu microfone e colocar a questão. Já poderá fazê-lo agora. Sim, boa tarde. Está-me a ouvir, hein? Sim, perfeitamente. Boa tarde. Olha, eu sou o mestre florestal principal paixão do CEPNA aqui do NPA de Porto Alegre. É mais um comentário à situação de recuar árvores. Eu sou o principal responsável pela fiscalização na área desse município que estamos a falar. E é assim, ninguém proíbe de recuar árvores. O que nós proibimos, que dizemos que é proibido, é recuar árvores, fazer cortes com diâmetros de 15, de 20 centímetros. Isso não é recuar uma árvore. Isso para nós é negócio de lenha. Porque sabe-se perfeitamente que há árvores estão decrépitas e que por vezes esse tipo pode recuar um pouco, tudo bem. Agora, mas é recuar aqueles ramos finos das pontas. Agora estar a fazer cortes de recuar árvores, que é o que muitas vezes se pretende, a fazer cortes desses em ramos que ficam lá, golpes com diâmetros de 15 e de 20 centímetros, isso até que ponto é considerado recuar uma árvore. Mas nunca ninguém me disse que isso que é permitido. Nem acredito que seja. E quem aplica coimas é o ICNF, não somos nós que queremos aplicar coimas. É que quando se fala em recuar árvores, se o proprietário da árvore me disser que quer recuar a árvore, cortar uns ramos finos nas pontas, tudo muito bem. Agora, vir cá aqui a 1 metro para trás, querer cortar, isso vão ser feridas de muito difícil cicatrização. Não acredito que deixem fazer uma situação dessas, que isso faça bem à árvore. E é por isso que nós dizemos às pessoas que recuar árvores depende de cada árvore é uma árvore, não é? Há árvores que, sim senhora, podem ter necessidade. E nós também sabemos avaliar, quando chegamos ao local, se a árvore, por que motivo é que ela foi recuada. Se foi para fazer lenha, se foi porque a árvore precisava mesmo desse recuo. Agora, um recuo de uma árvore com diâmetros desses, com 15 e 20 centímetros, isso não. É tudo. Sim. Guilherme? Sim, pode. Isto vai um bocadinho no sentido... Queres responder? Porque aquilo que eu estava a comentar ainda há pouco, que é de facto, isto tem que ser tido em conta qual é que é o volume de rama e a forma como o trabalho é feito, não é? Porque é assim, muitas vezes, este tipo de recuar árvores tem que ser feito em várias fases, de forma para obviar estas questões que aqui o mestre Paixão estava a dizer,
porque é assim, se nós vamos logo tentar fazer o trabalho todo de uma vez, podemos estar a provocar feridas muito grandes e com como eu referi ainda há bocado, não são aconselháveis, não é? Não sei se aqui a minha colega Fernanda quer complementar, mas portanto, a ideia é um bocadinho essa. Sim, era só dizer que, de facto, quando eu falei na poda de recuperação de copa, nunca ia cortar pernadas nem braças. É só nas extremidades, as ramificações mais finas, quando houver ramificações, cortar umas para aliviar o peso e nunca tronchar nem cortar nem pernadas, nem braças, nem ramos de grandes dimensões, nada disso. O que acontece é que mesmo esses ramos finos, como estão nas pontas, acaba quando se retiram, acabam a árvore por subir e, de facto, não ficarem com as pernadas com um peso tão grande. Já agora, se me permite, de qualquer forma, para quem nos está a ouvir, que está por fora do serviço, é assim, nós de qualquer forma, a única coisa que fazemos quando vemos que há necessidade disso, é levantar um auto de contornação. Depois o ICNF irá decidir se aplica como se não. Mas nós juntamos sempre um registro fotográfico com fotos tiradas ao local e às dimensões desses golpes, desses cortes. Se o ICNF entender que foi bem feito, arquiva ao auto. Se entender que na verdade está exagerado, aplica a coima ao indivíduo. É muito fácil. O facto de se levantar um auto de contornação não quer dizer que a pessoa esteja multada. Seja, Muito obrigado, mestre, pela sua questão ou pela sua intervenção. Não sei se Guilherme ou Fernanda, nada mais a acrescentar neste ponto? aqui no âmbito dos processos de contornação, o que acontece é isso, a pessoa depois tem sempre o direito a apresentar defesa e depois já ponderado pelo instrutor do processo os argumentos e, portanto, isso depois é decidido tendo em conta não só a escutação da pessoa, mas também a informação da autoridade que fiscalizou. Mas aí. O procedimento natural, não, o procedimento normal. Temos bastantes questões escritas, mas temos também mais uma mão levantada, neste caso, Francisco Guedes. Depois desta questão de Francisco, portanto, teremos que regressar às questões escritas, que já são algumas, não é? Portanto, pedi ao Francisco que, portanto, ligasse o microfone e que pudesse colocar a sua questão, por favor. Obrigada. Acho que já tenho o microfone ligado, não sei se me estão a ouvir. Pronto. Sim. Cumprimentos a todos. A minha pergunta é, se calhar numa qualquer sessão de campo, esta questão que levantaram agora no fim, de recuar árvores para lhes dar alguma longevidade para que elas não esgassem, se calhar não seria má ideia dar algumas informações práticas de como fazer. Porque, às vezes, como não é o ICNF que faz a fiscalização, mas é o ICNF que aplica as coimas, nós temos algum cuidado com isso, mas como não somos nós proprietários, porque subcontratamos o serviço, e eu não consigo ter 30 mil polícias, porque tenho mais... Bom, não vou dizer que tenho 30 mil árvores, obviamente, mas isto não é fácil. E quando a gente lá chega, o mal está feito. Não consigo aplicar cola para voltar a pôr por cima. Portanto, se calhar era conveniente, nem que fosse com coisas filmadas. Faz-se uma árvore bem feita, a dizer, olha, isto era o caso que acontece muito, era cortariam por aqui, não pode ser, dar exemplos práticos. A engenheira Fernanda, que eu muito prezo, tem o condão de ser a nossa realizadora Manuel de Oliveira do Montado. Ela tem umas exposições gráficas muito boas e uma coleção de fotografias extraordinária. Se calhar organizar umas sessões de campo, 2 ou 3, a dizer assim, olha, isto é um caso fácil, isto é um caso complicado e este é o caso em que as pessoas mais podem ter dúvidas. Nós tivemos aqui uma equipa que esteve a fazer uma poda e a primeira coisa que eu lhes fiz foi mostrar-lhes o vídeo da engenheira Fernanda. Não queiram saber o que eles ficaram de agradecidos e as dúvidas que lhe saltaram da cabeça. Porque senão aquilo ia motosserras para a frente e a gente já sabe como é que essas coisas são. Mas tiraram logo muitas dúvidas, acabaram-se muitas dúvidas.
E depois tivemos o gosto de ter a visita da engenheira Fernanda, que veio cá ver depois o trabalho feito e, pelas palavras dela, não estava assim de todo em todo mal feito. Se calhar estava só um bocadinho mal feito, não sei, digo eu, a engenheira depois que diga. Mas montar uns casos práticos, 2 ou 3 ou 4 ou 5, bem filmadinhos, e depois posto aí no coisa do ICNF. Isso ajuda muita gente, porque a gente pega nisso e mostra assim, olha, meus amigos, estão a ver, quando tiverem à frente casos destes, o que tenho que fazer é isto. É uma sugestão, não era pergunta. Prazer em ouvi-lo e calmo já. Se calhar posso responder. Eu agradeço ao Sr. Francisco Guedes as suas palavras. Eu também posso dizer que as podas que fui ver estão belíssimas, os sobreiros e as azinheiras estão lindíssimos e é daquelas podas de recuperação que ficaram muito bem. Relativamente àquilo que o Sr. Francisco disse de termos um filme, nós, penso que dentro em pouco tempo, no site do ICNF irá ser disponibilizado um folheto sobre podas. Esse folheto, nesta fase, portanto, é uma apresentação com 30 slides, não visa habilitar os proprietários na tarefas de execução, concretamente caso a caso. Tem como objetivo o fornecimento de informações relevantes para que possam tomar as decisões mais apropriadas a cada momento do desenvolvimento das suas árvores. Portanto, porque cada caso é um caso e nesta fase não queremos entrar muito em pormenor. No entanto, penso que o engenheiro Guilherme também concordará, posso dizer que desde 2013 que fazemos todos os anos várias sessões de podas, já chegámos a mais de 1000 participantes e com os webinars ainda mais. Este ano vamos já fazer no dia 5 em Reguengos, e depois poderemos indicar aos participantes para, se quiserem, participarem, portanto, mesmo no local e propriamente na execução das podas. Muito obrigada, Sr. Francisco. Muito obrigado. Fica aqui o registro para tentarmos melhorar aqui o nosso material informativo, nomeadamente isto dos vídeos é boa ideia. Vamos ver se conseguimos agora fazer algumas demonstrações para depois podermos colocar isto também disponível, porque sim, eu acho que ajuda. Muito obrigado pela sugestão. Obrigada. Temos aqui algumas questões colocadas por escrito. Eu vou ler algumas e devido ao grande volume de questões que estamos a ter, poderá ser possível não responder a todas, dado que também já estamos bastante avançados na nossa sessão. O que faremos portanto, a recolha das questões que não foram conseguidas ser respondidas aqui. Também divulgaremos portanto, o caso do Guilherme e os restantes oradores, o e-mail de contacto para a colocação destas mesmas questões também. Mas pronto, sem mais demora, vamos continuar. A Gisela Santos Matos questionou: porquê remover os ramos sãos? Estes não podem ser triturados para criar matéria orgânica? Penso que seja matéria orgânica a que se refere, MO. Sim, os ramos podas, desde que não tenham problemas sanitários, poderão ser sempre triturados e servir como matéria orgânica. Agora, é necessário ter esse cuidado, porque se forem, por exemplo, contaminados, nomeadamente com fungos, podemos estar a espalhar os poros pelo resto do povoamento e estar a disseminar esses fungos. Portanto, sim, mas é preciso ter aqui algum cuidado. Fernanda, quer acrescentar alguma coisa? Ou já está respondido? Não. Muito bem. Então, creio aqui a pergunta de Francisco Ifigênio para sobre as azinheiras implantadas em áreas urbanas, creio que o Guilherme já respondeu, não foi? Sim, pronto. Portanto, a legislação não distingue áreas urbanas de áreas, portanto, em solo rural, e, portanto, a legislação aplica-se de igual forma e, portanto, os pedidos de autorização têm que ser submetidos de igual forma. Atualmente, desde 15 de setembro, é obrigatoriamente através da plataforma RUS.
Obrigada. Temos também o mestre Florestal Paixão. Boa tarde. Como elemento da GNR, existe alguma forma de consultar quem tem autorização para poda ou corte? Não sei se a Fátima quer responder, pois já não está previsto. Não sei se no futuro terá previsto algum módulo de apoio à fiscalização. Neste momento, não. Portanto, aquilo que acontece é, no caso de se parar com uma situação legal ou ilegal, mas em que queiram ter essa confirmação, é contactar, como já o fazem muitas vezes, os serviços que nós depois consultaremos e informaremos sobre o assunto. Agora, de facto, não consigo enviar as listagens que até aqui, portanto, eram feitas no âmbito da fiscalização. O mestre também questiona, o utilizador individual também pode pedir para terceiros? Aqui Sim, creio sim. que já foi esclarecido. Patrícia Galante questiona o porquê de não ser possível a integração de informação geográfica em formato shapefile e essa informação ficar em histórico no sistema de cada um dos utilizadores identificados pelo NIF. Essa questão já foi identificada e já foi levantada relativamente à possibilidade de poder-se submeter shapefiles em vez de ter que de desenhar diretamente no nosso visualizador. É uma das melhorias que está na lista para fazer em breve e portanto, a seu tempo será implementada essa possibilidade de poderem colocar lá shapefiles em vez de terem que desenhar. Okay? Como já acontece em outros módulos. É apenas o que eu posso dizer, não tenho um prazo para que isso fique disponível, só mesmo dizer que está na lista de melhorias, neste momento. Obrigada. Patrícia Matos, da Achar, refere, no perfil da entidade tem o número de telemóvel mal. Já corrigimos várias vezes e continua a aparecer mal sempre que se inicia um pedido. A resposta aos pedidos feitos por terceiros vão para o técnico que faz o pedido, para a entidade, para o requerente, para todos? É uma das questões. Quando a entidade faz pedidos, não sei se a Fátima quer ir respondendo ou... É como achar melhor. É assim, o perfil da entidade tem um número de telemóvel mau. Se corrigiram na entidade mesmo, é mau ou é mais do que um perfil de telemóvel? Então, o que pode estar a acontecer é, se está mal e corrigiram e continua a aparecer mal no formulário, pode ser uma questão da cache do browser. Poderá ter em cache algum número, o número anterior, e quando entra no formulário, como isso são dados que são normalmente pré-preenchidos, poderá eventualmente o browser estar lá a colocar ainda o número anterior. Uma das coisas que poderá eventualmente fazer é limpar a cache e os cookies e fecheiros temporários do browser e voltar a tentar. Isto se realmente esse número não consta. Se ambos os números constam lá, poderá ser uma questão de prioridade, porque se há mais do que um número, o sistema penso que vai buscar o primeiro da lista, ok? Em relação aos pedidos por terceiros, para quem é que vão as notificações? Vão para a entidade que fez que é representante, digamos assim, a entidade ou pessoa que é representante, ok? Quando a entidade faz pedidos por terceiros, se não submeter logo o pedido, vai solicitar depois o preenchimento dos documentos de identificação. Já aconteceu diversas vezes, o que obriga a criar um novo pedido de limitação, etc. Isto não é bem assim, ou seja, realmente existe esse erro, como a Patrícia diz, que já está também identificado para correção, e portanto em breve esperemos que deixe de acontecer. A mim aconteceu-me ali, como vocês puderam ver na própria da demonstração, porque eu fui tentar submeter para vos mostrar as validações e ele acabou por limpar aqueles 2 campos. Isso já está identificado, vai ser corrigido, mas ainda assim, se preencher todos os dados e os dados que estão lá são bons, vais obter a minuta, guarda o pedido e o pedido fica na lista. A próxima vez que vai lá, esses dados não estão naquele pedido. Não estão, mas volta a colocá-los. Os dados são os mesmos, não vai inviabilizar a minuta, ok?
Portanto, eu não vejo necessidade de criar um novo pedido, porque enquanto faz download da minuta e dá para alguém assinar, tem que guardar o pedido e ele fica na sua lista. Se fica na sua lista, a próxima vez, quando for editar, preenche novamente, porque os dados são os mesmos. Portanto, se são os mesmos, não inviabiliza a minuta e pode adicionar a minuta e submeter. Ok? Depois, em relação à legislação, não prevê a obrigação de comunicar o início dos trabalhos de poda. Por que razão nos ofícios bem referido, a presente autorização fica condicionada à comunicação do seu início com uma antecedência de 48 horas. Isto aqui eu já deixaria para o engenheiro Guilherme responder. Bom, esta questão, isto de facto está agora nestas minutas, o objetivo é ter-se um conhecimento um pouco mais exato quando é que acontece essa ação, no sentido de permitir, portanto, um melhor trabalho de fiscalização. Pode envolver isto porque, de facto, não foi a autoria aqui do departamento, portanto, isto é algo que aparece em todas as autorizações e, portanto, veio portanto, dos colegas que tiveram a organizar e a preparar a informação aqui para a plataforma, mas, de facto, o objetivo é esse, é para facilitar a fiscalização. A legislação, de facto, não obriga, mas, quer dizer, obriga pelo menos a que nós saibamos quando é que é, e muitas vezes aquilo que vemos é que, apesar de estar uma data prevista de início dos trabalhos, basicamente ela está logo desde o início do pedido, às vezes até na mesma data em que o pedido é feito, portanto, como sabem, muitas vezes há sempre aqui uma decalagem, apesar do nosso esforço para conseguirmos autorizar no maior curto espaço de tempo, mas como a minha colega disse, nós temos 30 dias úteis para autorizar o pedido e, portanto, há sempre aqui uma decalagem da submissão e a respectiva autorização. Mas o objetivo é esse e, portanto, há aqui também uma questão que nos tem chegado, que é para onde é que hão de comunicar. Aquilo que nós propomos é para o mail geral dos vários direções regionais de conservação da natureza e florestas, portanto, com a identificação do pedido e quando é que pretende iniciar os trabalhos. Mas se não acontecer, também não. De facto, a legislação não obriga a esta notificação. Portanto, a última pergunta da Patrícia Matos, da Achar, tinha a ver com a questão da shape, que também já foi respondida. Portanto, Ana Reis questiona, podem-se obrigar cidadãos que não sabem trabalhar com este tipo de ferramentas a nomear um representante? Talvez aqui para a Fátima, que está mais dentro destas questões das plataformas. É assim, eu acho que obrigar o que o ICNF está a fazer no âmbito da desmaterialização de processos e para uma maior celeridade na resposta aos requerentes é realmente a fazer que os pedidos sejam feitos através da plataforma e que seja de facto, existe a possibilidade de nomear um representante. Existe essa possibilidade. Nós não estamos a obrigar a pessoa a nomear um representante. A pessoa, se não tiver meios para o fazer, ela própria vai acabar por querer que alguém a ajude a fazer no pedido. E, portanto, o que estamos a fazer tem a ver com o processo de transformação digital e de que as pessoas possam ter também mais rapidamente as autorizações em sua posse, porque tendo o processo a tramitar eletronicamente, tudo vai ser mais facilitado, digamos assim, e portanto é nesse sentido. Em relação ao obrigar, pois isso aí eu não sou a pessoa mais qualificada para responder, porque isso quando diz obrigar, isso tem a ver com a legislação, e neste momento, como não temos aqui as pessoas da área responsável pela proteção de soberania azinheira que dominam essa parte, ou que dominam essa parte da legislação em relação ao porque é que se pôde fazer esta desmaterialização assim, eu não sei, objetivamente não tenho uma resposta melhor do que acabei de dar. Eu também, infelizmente, gostava de ter, mas também não tenho. Mas pode ser, aquilo que sei é que também todas as outras entidades
Portanto, isto tem a ver com um processo de transformação digital que não é só do ICNF, portanto, acaba por ser toda a administração pública e, portanto, nas outras entidades também existe já um conjunto de procedimentos e de licenciamento que também obriga, portanto, a que as pessoas o submetam através de plataforma. Nós vamos, de qualquer das formas, inquirir os colegas sobre o assunto e, se tivermos uma melhor resposta, depois poderemos tentar dar essa resposta à colega. Pois, exatamente. Nunca nos podemos esquecer que eu a falar aqui em relação ao clubes em concreto, o objetivo é também melhorar o tempo de resposta que o ICNF dá aos requerimentos que são feitos e que, sendo feitos, antigamente eram feitos em papel e que muitas das vezes, infelizmente, por falta de recursos, não conseguíamos responder com tanta celeridade, porque, como é de imaginar, processar pedidos em papel é sempre muito diferente do que processar pedidos já com algumas validações feitas num sistema informático. Muito bem. Continuamos com várias questões. Creio que a Amélia Guimarães não é propriamente uma questão, pelo menos não me parece. Já fiz o registro em nome individual e se associar uma entidade coletiva, Câmara Municipal onde trabalho, ao meu registro é necessário para cada pedido em nome de terceiros. Câmara Municipal, efetuar sempre uma minuta do representante. Eu já respondi a essa questão aí no chat. Sim, é necessário porque a minuta está desenhada para ser para aquele pedido em concreto. É aquele pedido em concreto, tem os dados do pedido em si, tem os dados da pessoa em si. E sim, é para aquela pessoa, para aquele requerente em concreto assinar e dizer que sim, eu enquanto requerente dou autorização para que, neste caso, a Câmara possa apresentar o pedido em meu nome e, portanto, sim, tem que fazer o download da minuta e tem que ir a assinar pelo requerente. Em relação à assinatura do representante, ficámos numa outra sessão que já houve pública também, ficámos também internamente de ver quanto à necessidade da obrigatoriedade da mesma, uma vez que o representante já está validado, digamos assim, junto do sistema, enquanto a entidade em si, conforme eu expliquei no princípio da minha explicação, mas neste momento ainda não tenho uma resposta mais formal para vos dar em relação à obrigatoriedade ou não de que o representante também faça a assinatura dessa minuta de representação. Muito bem, temos aqui muitas mais questões, estão a continuar a surgir bastantes questões, mas realmente estamos com a impossibilidade de responder a todas, devido ao tempo que já passámos. Neste sentido, o que eu sugeria talvez era respondermos a mais uma questão por ordem, portanto, neste caso, a Hugo Lousa, e as restantes questões, portanto, poderemos endereçá-las ao Guilherme, à Fátima e portanto, à Fernanda, para que a respondam, ou deixar precisamente os e-mails para contacto, se concordarem com isso. Podemos fazer. Pronto, então eu vou ler então as questões colocadas por Hugo Lousa. Boa tarde, vou ter que sair desta sessão, portanto, deixo aqui algumas dúvidas. No manual das podas, refere que o campo para preenchimento da área, hectares, do prédio não pode ser superior à área total de intervenção. O sistema não o permite. Não pode ser inferior. Não pode ser inferior. A área do prédio não pode ser inferior à área de intervenção. Pois, então aqui... Penso que há aí um erro. Existe realmente uma validação e a validação é essa. A validação é de que a área do prédio deve ser superior à área de intervenção. Do prédio ou prédios. Eu posso ter prédios contíguos. Okay? Se eu tiver prédios contíguos, eu posso fazer pós vários e depois consigo... o que devo de fazer é fazer também, tal como é somada a área de intervenção, ser também somada a área dos prédios. E no nome dos prédios, e no nome do prédio colocar, por exemplo, Monte dos Pinheiros e Monte da Várzea, vamos supor. Depois, os polígonos ou multipolígonos desenhados podem abranger mais do que um prédio, casamento predial.
Seria possível no mapa a opção de carregar o shapefile, já falámos, creio que sobre isso, não é? KML com área. E penso que são estas as questões do Hugo. Realmente continuam a chegar cada vez mais questões e comentários. Deste modo, o que se calhar vamos então deixar é o contacto, os e-mails portanto, dos nossos oradores, para que sejam endereçadas estas questões que não puderam ser respondidas devido, portanto, ao tempo que realmente da sessão e realmente à quantidade de questões que estão a surgir. Vamos deixar já portanto, o e-mail dos nossos oradores. E, portanto, começar a encerrar a nossa sessão. Portanto, agradecemos a presença dos nossos oradores, a participação de todos e também gostaríamos que informar no próximo dia 21 de novembro teremos outro webinar dedicado ao tema dos micróbios do solo, como beneficiamos da sua ação, com a Isabel Brito da Universidade de Évora. As inscrições também estarão disponíveis no link que colocámos no chat. E, uma vez mais, desejamos a todos, portanto, agradecemos a todos a participação e desejamos um bom resto de semana. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado.